Seja bem-vindo à segunda parte do Mentes que Brilham. Em estúdio falamos agora de um prémio para uma nova estratégia terapêutica para a doença inflamatória intestinal, uma patologia que afeta cerca de 2,5 milhões de pessoas na Europa e cuja incidência está a aumentar em todo o mundo, incluindo em Portugal. É minha segunda convidada, Salomé Pinho, investigadora do I3S, a quem agradeço a disponibilidade também de vir aqui ao Porto Canal ao Mentes que Brilham. Antes de mais, parabéns por esta distinção. Obrigada. São 40 mil euros para a realização de ensaios pré-clínicos. Começando por explicar que doença é esta, doença inflamatória intestinal, segundo se engloba a doença de Crohn e a colite ulcerosa, é assim? É verdade. Antes de mais, olá Cláudia, obrigada pelo convite em estar presente neste programa, que muito me honra e que tenho muito gosto. Portanto, a doença inflamatória intestinal, de facto, engloba duas principais doenças, a doença de Crohn e a colite ulcerosa. São doenças inflamatórias, imunomediadas, do trato gastrointestinal e que, de facto, como referiu e bem, é com uma incidência que tem vindo a aumentar em todo o mundo, com 2,5 milhões de pessoas afetadas na Europa e no caso de Portugal em particular estima-se que cerca de 15 mil pessoas sofrem desta patologia. É uma patologia, como disse, portanto, inflamatória do trato gastrointestinal, altamente incapacitante, portanto o impacto social das pessoas que sofrem desta doença é bastante significativo. É uma doença debilitante do ponto de vista económico, portanto, em termos de custos médicos e sociais, é de facto bastante significativo e de facto é uma doença que não tem cura. E é uma doença, como disse, portanto, extremamente debilitante, incapacitante e caracteriza-se sobretudo por ser recidivante. Portanto, estas pessoas têm períodos de atividade da doença, que depois entram em períodos de remissão, de controle da doença, mas que de uma forma imprevisível têm recaídas, muitas vezes com agudizações severas e exacerbadas, que se prolonga pela vida do indivíduo. É importante também enfatizar que esta doença afeta sobretudo populações jovens, portanto tem um pico de incidência entre os 15 e os 30 anos e depois tem um segundo pico mais tarde, entre os 60 e os 80, sobretudo na doença de Crohn. E, portanto, é uma doença que, de facto, merece ser investigada e à qual nós temos dedicado grande parte da nossa investigação no I3S. Sim. E vamos já falar da vossa investigação. Para já, os tratamentos que existem no mercado, por assim dizer, a taxa de sucesso é alta, é baixa e, por outro lado, uma curiosidade, mediante os fármacos, se o podemos dizer, há efeitos secundários da terapêutica, quais são? Portanto, é uma doença que, do ponto de vista, a causa, antes de começar, portanto, a causa é indeterminada, acredita-se que tem uma componente genética, que associada a alguns fatores ambientais leva a esta resposta descontrolada e exacerbada do sistema imunitário no intestino. Como a causa é desconhecida, não há forma de prevenir, portanto, qualquer pessoa de qualquer raça, género, pode desenvolver esta patologia em todo o mundo. Do ponto de vista de tratamento, portanto, existem já alguns fármacos, muitos deles, portanto, com uma eficácia significativa. Posso dizer alguns dos fármacos, porque normalmente estes doentes são tratados em escalada terapêutica, é uma espécie de uma pirâmide no tratamento desta doença. Portanto, os doentes começam a ser tratados com anti-inflamatórios normais, que, mediante o não controle da doença, há a escalada terapêutica para corticosteroides, que no caso não funcionarem, evolui essa escalada terapêutica para fármacos mais agressivos, nomeadamente biológicos e imunomoduladores, e, em último caso, a cirurgia. Contudo, a cirurgia, em muitos dos casos, também não é curativo. Dentro desses fármacos, e à medida que vamos evoluindo nessa pirâmide terapêutica, e esses fármacos imunomoduladores e os novos fármacos biológicos têm, sim, muitos efeitos secundários e, para além desses efeitos secundários, os custos elevados associados à terapia com estes imunomoduladores e com esta terapia biológica abre, no fundo, uma lacuna que, no fundo, estimula a investigação para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas que, de certa forma, preencham esta lacuna e permitam descer na escalada terapêutica e, no fundo, criar novas estratégias terapêuticas que evitem
por exemplo, terapias mais agressivas com efeitos secundários que seriam desnecessários se conseguíssemos tratar os doentes de uma forma sustentada cedo no curso da doença e evoluir a progressão para estas terapias mais agressivas que no fundo estão associadas a muitos efeitos secundários e obviamente os custos associados a estas terapias também não são negligenciáveis. E aproveitando então a deixa e falando da vossa investigação, do vosso trabalho propriamente dito, segundo percebi, sugere uma abordagem multidisciplinar, desde a investigação fundamental, no fundo, até à validação clínica, é assim? Sim, é verdade. Portanto, as evidências que nós temos é que, de facto, nós identificamos recentemente um mecanismo molecular, um mecanismo celular, em que nós demonstramos que, numa série de doentes com colite ulcerosa, portanto, um dos tipos de doença inflamatória intestinal, os linfócitos T do intestino destes doentes apresentavam uma deficiência num determinado tipo de açúcares, portanto, uma espécie de açúcares. E a ausência ou essa deficiência de açúcares nos linfócitos T do intestino, verificamos que estava associada a essa resposta imune exacerbada, a essa resposta imune descontrolada. Portanto, esse trabalho foi publicado em 2014 e desde então temos vindo a desenvolver métodos experimentais que visam colmatar essa deficiência e ao colmatar essa deficiência na composição de açúcares destes linfócitos T, então sim garantir o controle da resposta imune. E é exatamente neste ponto que estamos. Os nossos resultados neste momento são aquilo que nós dizemos resultados ex vivo, portanto nós tratamos os linfócitos dos doentes, isolamos os linfócitos das biópsias destes doentes, ex vivo, portanto ex vivo é fora do indivíduo mas num contexto experimental. Suplementamos com o agente que estamos a testar e, de facto, o controle da resposta imune é significativo e é robusto e sólido. Temos alguns resultados preliminares também nos tais modelos pré-clínicos, que são modelos de doença em animais de laboratório, onde tratamos estes ratinhos que desenvolvem inflamação intestinal, tratamos com esse agente e, de facto, há uma supressão, não só na progressão da doença, mas um controle muito interessante e muito estimulante para nós na severidade da doença. E, portanto, é nesta fase que nós estamos a fazer a validação pré-clínica deste agente, que, no fundo, é a condição necessária para, num futuro que eu diria próximo, avançarmos para os primeiros ensaios clínicos em doentes. Eu gostaria de destacar que este projeto é um projeto de parceria, portanto a nossa investigação é essencialmente uma investigação de translação entre a nossa equipa e o Serviço de Gastroenterologia, nomeadamente a Unidade de Doença Inflamatória Intestinal do Hospital de Santo António, coordenado pela doutora Paula Lago, e portanto é esta investigação de translação e esta parceria com os doentes que são seguidos no Hospital de Santo António que nós temos evoluído nesta nova estratégia terapêutica. Mesmo a terminar, percebemos trabalho de equipa. Voltando a falar deste prémio, é uma distinção que foi feita por uma organização europeia de elevado prestígio. É um reconhecimento pessoal, é o reconhecimento da equipa, mas também é o reconhecimento do que de melhor se faz a nível da ciência em Portugal, lá fora. Sim, é verdade. De facto, a ECO, que é a European Crohn's and Colitis Organization, é a principal organização europeia que é dedicada ao estudo, à investigação e à prática clínica da doença inflamatória intestinal e é um reconhecimento pessoal, mas sobretudo de toda a equipa que trabalha comigo, da investigação que fazemos e é um estímulo para continuarmos e sobretudo em prol e em benefício destes doentes com esta doença tão debilitante. Salomé Pinho, foi um gosto tê-la cá. Como disse ao meu primeiro convidado, deixo também a porta aberta de vir até aqui e novamente falarmos dos resultados ou de mais resultados desta investigação. Muito obrigada. Quanto a nós, termina por aqui o nosso programa. Já sabe, a ciência, investigação à investigação, de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem, fique na companhia do Porto Canal.